Shalom, shalom. Nessa oportunidade eu quero estar falando sobre um tema muito gostoso, heresiologia. Agora, antes que eu entre no tema da heresiologia, onde eu vou estar falando aqui no livro de Atos, capítulo 11 e versículo de número 26, eu gostaria que você que não é inscrito no meu canal, que você se inscrevesse aqui no canal Cultura Judaica em Foco, e que você também compartilhasse, comentasse, para que o YouTube reconheça que esse é um canal de relevância. Então vamos lá, vamos estar falando sobre heresiologia. Se prepare que vai vir bomba por aí, viu? No livro de Atos, capítulo 11 e versículo 26, nós encontramos a seguinte narrativa, que foi ali em Antioquia, onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Veja só, foi em Antioquia que eles foram chamados na igreja de cristãos pela primeira vez. Agora, será que isso é verdade? Será que não existe algo de estranho por trás disso aí? Nós vamos analisar o texto dentro do contexto. Vamos analisar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 e versículo 26, dentro do contexto que estavam os discípulos ali em Antioquia. Primeiro que a tradução da Vulgata Latina, eu quero lhe dizer que é uma tradução contaminada. Me desculpe, mas é a realidade. Porque Bar-Querrilá não pode ser traduzido como igreja. Bar-Querrilá, que era o contexto onde estavam os discípulos ali em Antioquia, pode ser traduzido como assembleia, congregação ou comunidade. Eu falei para vocês que nós estaremos analisando o texto dentro do contexto onde estavam os apóstolos. Então, primeiro erro da tradução da Vulgata Latina é dizer que foi em Antioquia em que os discípulos foram chamados ali na igreja de Antioquia, que os discípulos foram chamados de cristãos. Não era igreja, era uma comunidade, era uma congregação ou uma assembleia. Não era uma igreja. Bar-Querrilá não pode ser traduzido como igreja. Agora vamos ver o segundo ponto do texto. O segundo ponto do texto diz que foi na igreja de Antioquia, que nós já vimos que não era igreja, era uma comunidade, uma congregação de judeus falando, trazendo ali em Antioquia a mensagem do Messias. Então, olha só, quando nós vamos para o texto hebraico, como é maravilhoso. Nós descobrimos a contaminação na qual foi inserido dentro do texto de Atos dos Apóstolos, porque uma contaminação inserida na tradução pode induzir muitas pessoas a criar seitas, a criar heresias de interpretação do texto. Então, o contexto aqui não é de igreja, porque Bar-Querrilá não pode ser traduzido como igreja, mas como congregação, comunidade ou assembleia. Agora, segundo ponto do texto de Atos dos Apóstolos, diz que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Verdade ou mentira? Eu vou dizer para vocês, é mentira. Eles não foram chamados de cristãos. Na verdade, eles foram chamados, olha, de Antioquia, Licrou chamou, Altamedim, Mexem, Mexi. Bechem, Mexi, Bechem, Mexerri, Bechem, Mexerri. Mexerri é Messias. Então, foi em Antioquia onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de judeus messiânicos. Eu falei para vocês que nós estaremos analisando o texto dentro do contexto. Dentro do contexto aqui do texto,
não pode ser traduzido como eles foram chamados de cristão, porque eles não foram chamados de cristão. Eles foram chamados de Misheri, Mexi. Misheri, Mexeri. Misheri, Mexeri. Eles foram chamados pela primeira vez de judeus messiânicos e não de cristãos. Isso porque que a tradução chegou até nós de cristão. É a tradução da Vulgata Latina, mas a tradução da Vulgata Latina errou, e errou feio. O padre João Ferreira de Almeida, quando usa a tradução da Vulgata Latina para esse texto, eles erram e erram feio, porque eles não foram chamados, dentro desse contexto, de cristãos. Eles foram chamados de judeus messiânicos, judeus nazarenos, e não de cristãos. Eles nunca foram chamados de cristãos. Eles foram chamados de judeus messiânicos. A congregação ali em Antioquia, uma congregação, uma comunidade de discípulos messiânicos estavam trazendo a mensagem do Messias. E foi lá, pela primeira vez, onde eles foram chamados de messiânicos, aqueles que traz